Meus amados irmãos, no dia 4 do mês que se encerra hoje, a nossa igreja realizou uma assembleia extraordinária para a eleição de diáconos. Então foram eleitos e depois o conselho reuniu com eles para os exames de praxe. E eu quero ler aqui os seus nomes, e não vou ler o nome completo desta vez. E para que os irmãos então se levantem e venham aqui à frente para estar conosco aqui, à minha direita, nosso irmão Adiel, o nosso irmão Cláudio, Edson, o Cássio e o Lucas Loubach. Por favor, venham aqui à frente. Tem espaço para ajoelhar depois aqui. Isso. Estão todos com o traje a rigor. E nunca falei isso aqui, mas posso falar agora. Eu sempre achei um homem com o seu terno, uma pessoa muito bem vestida. Não preocupa se está combinando a gravata com a camisa ou se não, mas está com o terno, ele está com um traje muito, muito bonito, não é? E é a nossa farda de serviço no reino de Deus. Eu estava estudando um tempo alguma coisa sobre a Igreja Batista. Os meus pais eram da Igreja Batista e lá os diáconos são considerados os ministros da mesa. Então, os diáconos lá na Igreja Batista, segundo os seus manuais, são os ministros da mesa que trabalham o tempo todo para cuidar de 3 mesas. A mesa do pastor, porque a Igreja Batista não tem presbíteros, não tem, portanto, conselho. A mesa do pastor, então, porque eles precisam cuidar do sustento pastoral e decidir sobre isso. E depois, eles cuidam da mesa do Senhor. A mesa do Senhor, zelando da ordem aqui na igreja. E em terceiro lugar, eles cuidam da mesa das pessoas necessitadas, das pessoas carentes. Aí já é o trabalho social, né? Assistência social. Tanto as pessoas da igreja como as pessoas de fora da igreja. Portanto, os diáconos são os ministros da misericórdia. Eles cuidam da mesa, não é? Para usar aqui a figura dos manuais da Igreja Batista, eles cuidam da mesa do Senhor, eles cuidam da mesa do pastor, da mesa do Senhor, e depois eles cuidam da mesa das pessoas necessitadas. Os diáconos são eleitos pela igreja. Em assembleia, eles são escolhidos, e a partir daí eles aguardam o exame que é feito de praxe pelo conselho da igreja. Vou esclarecer para os irmãos membros da igreja e para algum visitante também um detalhe muito importante para a vida dos diáconos e dos presbíteros e, consequentemente, também a vida de pastor. Para ser membro da Igreja Presbiteriana do Brasil, a nossa denominação, você precisa aceitar a palavra, toda a Bíblia como palavra de Deus. Mas pode acontecer de você discordar de alguma doutrina que a Bíblia ensina. Não é certo, porque se a Bíblia ensina, é para a gente aprender e praticar. Mas você pode discordar de alguma doutrina que a Bíblia ensina e que a igreja prega. Mas para ser diácono, para ser presbítero e ser pastor, você não pode discordar, no sentido negativo, você não pode discordar de nenhuma doutrina que a igreja ensina. No sentido positivo, você precisa aceitar todas as doutrinas que a igreja ensina e aceitar toda a Bíblia como a palavra de Deus e nossa única regra de fé e de práticas. E então, eles passam depois da eleição aqui na Assembleia, que é um momento de votação aberto, com oração, com reverência, eles passam depois pelo exame do conselho. Se lá ficar constatado que eles não aceitam alguma doutrina que a Bíblia ensina e que a igreja crê, eles podem ter 100% dos votos, que eles não podem exercer a função de oficiais da igreja, nem de presbítero e muito menos de ser pastor. Os irmãos estão compreendendo? Precisamos realmente aceitar a palavra de Deus no seu todo e aceitar os ensinamentos que ela traz para nós também no seu todo. Meus irmãos, a junta diaconal, a primeira junta diaconal,
surgiu na igreja primitiva. Está no livro de Atos, no capítulo 6. Havia uma dificuldade entre as viúvas dos judeus que falavam o hebraico e as viúvas dos judeus que falavam o grego. Então, os apóstolos se reuniram e colocaram a questão diante de Deus, diz a Bíblia. E os apóstolos disseram: nós não podemos deixar a mesa do Senhor, a palavra do Senhor, o ensino da palavra. Os apóstolos, então, convocaram a igreja para se reunir e eleger os seus irmãos diáconos. E foram eleitos lá 7 diáconos. E 7 na Bíblia nos lembra a perfeição de Deus. Em 6 dias o Senhor criou o universo que está diante de nós, com todos os seus componentes, e diz a Bíblia que no 7º dia o Senhor descansou. Então, irmãos, a partir de então, aqueles diáconos eleitos, estava, portanto, formada a primeira junta diaconal na igreja primitiva, e aqueles diáconos iam trabalhar para que as viúvas dos judeus que falavam o grego, os helenistas, não ficassem de fora da assistência social. Gosto de olhar os diáconos, gosto de olhar, e durante todo o tempo que trabalhamos juntos, eu gosto de considerá-los como os ministros da misericórdia, porque os seus olhos estarão sempre atentos para as pessoas que precisam de assistência social, dentro e fora da igreja. É um trabalho muito importante este que eles realizam para a glória de Deus. Portanto, irmãos, a palavra de Deus e a nossa Constituição, que é o livro de ordem da nossa igreja, tem alguns parâmetros e também questões para serem respondidas nesse momento. Algumas vocês vão responder com a palavra cremos. Eu farei a pergunta para todos: cremos? Ou então a palavra aceitamos, né? Cremos quando for ligado à fé. Os irmãos creem, é a resposta: nós cremos. E aceitamos quando for a opção de aceitar ou não, e aqui não tem a opção não. É para aceitar a palavra do Senhor como o seu todo. Então estão conosco nessa noite os irmãos que foram eleitos: a Adiel, o Cláudio, o Edson, o Cássio e o Lucas Loubach. Lembrando que os irmãos Cláudio e Cássio estarão iniciando agora o seu trabalho de diáconos nesta igreja. Os demais irmãos já exerceram este ministério, este ofício antes, portanto, eles serão dispensados da ordenação. E os irmãos, o irmão Cláudio e o irmão Cássio, esses então serão ordenados nesta oportunidade. Os irmãos creem que as Escrituras do Velho e do Novo Testamento são a palavra de Deus, que, portanto, é a nossa única regra de fé e práticas cristãs? Os irmãos recebem e adotam a confissão de fé e os catecismos desta igreja como fiel exposição do sistema doutrinário ensinado nas Escrituras Sagradas? Sim. Os irmãos sustentam e aprovam o governo da Igreja Presbiteriana do Brasil? Sim. Os irmãos acatam o ofício do diaconato desta igreja e prometem desempenhar fielmente todos os deveres inerentes a este cargo? Sim. Os irmãos prometem procurar manter e promover a paz, a unidade, a edificação e a pureza da igreja? Prometem? Sim. Agora, meus irmãos, vamos ficar em pé. Porque o nosso ritual aqui tem 2 perguntas para a igreja, que as perguntas deverão ser respondidas com a mão levantada.
não precisa ser com palavras, só com esse gesto, a mão levantada. Eu levantei a minha mão direita porque eu estou ocupando a esquerda está ocupada com o microfone, mas você pode levantar ou a mão direita ou a mão esquerda, não tem problema nenhum com isso. E vós, membros desta igreja, reconhecem esses nossos irmãos como diáconos? Os irmãos prometem tributar a eles toda honra, toda animação e toda obediência no Senhor, a que, segundo a palavra de Deus e a constituição desta igreja, lhes dá direito o seu ofício? Nós convidamos agora, então, os presbíteros da igreja presentes aqui, para nós procedermos à ordenação e investidura do Cássio e do Cláudio. Por favor, os irmãos presbíteros, venham aqui à frente. O Cássio e o Cláudio vão se ajoelhar, por favor, aqui. Os presbíteros agora vão estender a mão em direção a eles. Isso. Nosso Deus e Pai eterno, nós te rendemos graças, Senhor, pela vida desses irmãos queridos que o Senhor escolheu, e a Assembleia, na sua reunião do dia 4 do mês em curso, confirmou os seus nomes para trabalharem nesta igreja como diáconos, responsáveis, Senhor, pela ordem, pela decência nos cultos e reuniões da igreja. Damos-te graças, ó Pai, por suas vidas, porque eles, num gesto de fé, num gesto de consideração, um gesto de amor com a causa do Senhor, responderam sim à eleição, à votação que a Assembleia lhes fez. Damos-te graças por suas vidas, Senhor. E agora nós imploramos tua bênção sobre eles. Durante os 5 anos que eles estarão aqui exercendo o seu ofício, servindo ao Senhor, servindo a esta igreja, servindo aos necessitados. Que o Senhor lhes dê sabedoria, que o Senhor lhes dê saúde, que o Senhor lhes dê discernimento, que o Senhor lhes dê paz, que o Senhor lhes dê crescimento espiritual na graça e na obediência ao Senhor. Pedimos-te, ó Pai, também por suas famílias, que devem estar orando por eles, orando e cooperando com o trabalho deles, Senhor. Oramos ainda em favor da igreja, que vai receber a assistência social deles, o trabalho de cada um deles. E pedimos-te, Senhor, que tu continues com eles, dando-lhes todo o ânimo, todo o vigor, todo o prazer, toda a alegria de servir ao Senhor, nas diversas frentes de trabalho da nossa igreja, Senhor. Ó Deus bendito, e agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós ordenamos e consagramos consagramos e investimos esses irmãos ao ofício do diaconato para o qual o Senhor os escolheu. Abençoa as suas vidas e abençoa as suas famílias e abençoa, Senhor, a nossa igreja, que vai receber o trabalho efetivo e consagrado de cada um deles. E oramos assim, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Podem se levantar? Isso. A Deus de companhia para atuar nesse ministério conosco. A Deus de companhia para atuar nesse ministério conosco. Meus irmãos, esses irmãos desempenham na igreja, aqui dentro da igreja, nas suas dependências, um trabalho da mais elevada importância. Os nossos estatutos dizem que eles são responsáveis por cuidar da ordem e da decência aqui no templo. Portanto, nós pedimos aos irmãos que orem sempre por eles e escutem a palavra deles, porque eles estarão empenhados em apresentar o melhor que puderem para a glória do Senhor. Então, as famílias, a igreja é convidada, melhor ainda, convocada
a orar sempre por esses irmãos, para Deus lhes dar saúde, para Deus lhes dar força, para Deus lhes dar sabedoria e discernimento para o bom desempenho do trabalho do Senhor. Deus os abençoe, os irmãos podem sentar-se.